Para ouvir mais o Ale Oliveira e o Fabrício, o Arthur Jorge disse na entrevista, entre várias outras coisas, que é um resultado ruim que não trava a evolução da equipe. Ele destacou muito a entrega do time e citou que o que não pode acontecer foi a liberdade ao adversário num setor onde não poderia ter essa liberdade. Você está de acordo? Não trava a evolução da equipe ou você viu alguns passos dados atrás, Ale? Porque não tem evolução se você parar na fase de grupos da Libertadores, né, ô Cirilo? Esse grupo D é um grupo muito complicado, é muito difícil, é o mais forte dessa edição da competição e realmente você não pode bobear. E o Cruzeiro bobeou. Então, se o time evoluir, jogar um bom futebol na próxima partida da Libertadores, que vai ser contra o Boca aqui no Mineirão, e não conseguir o resultado positivo e se afastar da classificação, não vai adiantar. Essa evolução, ela tem que vir acompanhada do resultado, até para dar confiança, mas para aproximar do objetivo que é você passar de fase, no caso da Libertadores, da Copa do Brasil e no caso do Brasileiro, se afastar cada vez mais, no mínimo se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. Então, assim, e outra, eu acho que o time teve algumas notícias muito boas. O Gerson jogou uma enormidade hoje. O Gerson, pra mim, foi o Gerson dos seus melhores dias. Inclusive, se tem um olheiro aqui da seleção brasileira e tal, não tem, né? Porque a seleção tá bem definidinha, né? Muita gente fala que são 3 jogadores para as 2 últimas vagas, esperando aí para ver se o Neymar desencanta e tal, para ver como é que fica a situação do Endrick e tal. Mas se tem um olheiro aqui, vai falar, porra, esse Gerson aí é um jogador que a gente tem que olhar. É um jogador que a gente tem que olhar. Mas o único também. Se o cara viu hoje o Kaique, se viu o Fabrício Bruno, se viu o Matheus Pereira, aí ele fala, não, esses aí não tem jeito. Mas o Gerson jogou muita bola e é uma notícia boa. Mas algumas apostas que ele fez, ô Cirilo, eu vou falar uma coisa aqui que é treta, tá? Eu prefiro como jogador o Vidalba do que o Jonathan Jesus, ok? Eu prefiro como jogador, não para posição de primeiro volante, mas como jogador, o Mateuzinho do que o Lucas Silva. Só que quando você vai definir o seu time titular, você tem que olhar para o adversário. O que o adversário tem de bom? Pô, o adversário tem um cara lá, um maluco lá, o Zuc, que bate muito bem na bola, que deita na bola parada. Lateral, falta lateral, escanteio. E os caras são uns grandalhão, uns bonecos de Olinda que jogo aéreo, disputa física e tal. Eu tenho que levar em consideração isso. Outra coisa, a marcação do escanteio que o Thiago Reis perguntou e que chamou a atenção aqui, porque, olha, eu vou te falar, eu não tô lembrando aqui, se eu puxar aqui um retrospecto dos jogos que eu fiz no campo, não vendo pela televisão, de um time que marca por setor. Não lembro. Isso aí já ficou para trás há muito tempo. O cara marca, no mínimo ele marca misto, né? Fecha o setor ali da primeira trave e depois cada um pega o seu. Uma liberdade em função de uma determinação. Outra coisa, ô Cirilo, tem uma coisa de sensibilidade que talvez o Arthur Jorge, pelo fato de ter chegado há pouco tempo, não tem ainda. O William é um cara que está muito marcado pela torcida. Nem vou entrar no mérito aqui porque não sou comentarista de torcida. Eu acho, se eu torcedor, eu vou vaiar o cara quando acabar o jogo. Porque eu tô jogando o cara para baixo, tô jogando contra o meu time. Mas o William pegou na bola, a torcida já começou a vaiar. O cara tem que sentir isso. Tudo bem, o Cauã Moraes não estava bem, coloca o Fagner ali. Porque espera para colocar o William, para recuperar o William fora de casa, né? Porque você cria um clima que não é bacana. Outra coisa, o Bruno Rodrigues, ele ficou 2 anos sem jogar. 2 anos, para quem não sabe, ele chegou lá no Palmeiras, teve uma lesão gravíssima, aí voltou a treinar e tal, outra lesão gravíssima, 2 anos sem jogar.
Aí quando ele voltou, Palmeiras cheio de opção, ele não jogava nunca, então tá aí uma cara sem jogar. Será que se eu der minutagem, ele não tá bem, tá? Mas se eu der minutagem, se eu der moral, se eu der confiança, será que ele não é melhor do que esses caras que estão jogando mal há algum tempo, né? Estão jogando mal há algum tempo. Tanto que quando o Chico da Costa apontou ali, eu falei, tá certo o português, coloca um ruim diferente. Porque às vezes você quer só mudar o ruim, porque aquele ruim ninguém aguenta mais, meu amigo. Então assim, tem várias coisas que podem, devem melhorar, tem várias coisas que o Arthur Jorge, que é um cara inteligente, que faz um bom trabalho, que é bom treinador, e é bom que a torcida entenda isso de uma vez por todas, viu, Cirilo? Você pode falar que o cara é bom, que o cara faz um bom trabalho, que você confia no cara, e pode fazer críticas pontuais. Você não tá jogando contra o clube, contra o cara, quer derrubar o cara. Isso é um trabalho de avaliação, cara. É o nosso trabalho aqui. Porque se a gente tá aqui só pra falar bem, então não precisa da gente. Esse Arthur Jorge é bom. Hoje ele aprendeu um montão de coisa. Hoje ele aprendeu porque ele tá chegando agora. Ele tá chegando agora. E uma das coisas que eu acho que ele tem que aprender é que perder pro pior time da chave em casa, não é um sinal de evolução. Fabrício, você tá de acordo? Resultado, tá de acordo com o Arthur ou com o Alê? O Arthur disse que o resultado não trava a evolução. Destacou bastante a entrega, a luta até o final. Ou você tá mais na ideia do Alê Oliveira de que a derrota faz o time dar uns passos atrás aí nessa história da escala evolutiva de um começo de trabalho, Fabrício? Dá pra olhar assim pelos dois pontos, né, Cirilo? Essa derrota aí, ela dá uma baixada, né? Dá uma baixada na guarda dos jogadores aí, no ânimo, perde um pouco desse apoio da torcida também, mas ao mesmo tempo você consegue evoluir, né? Porque a derrota ela ensina muita coisa, né? Hoje foi um aprendizado aí total do que é uma Libertadores, né? Não dá pra desmerecer ninguém, você tem que jogar com mais intensidade, tem que procurar fazer algo diferente, fazer mais. Jogadores do ataque tem que ser mais agressivo no ataque, ser mais criativo, sabe? Porque senão fica mais do mesmo, a gente volta, fica aquele time previsível. E assim, pra você fazer gol num time sul-americano que joga Libertadores, cara, você viu como é que os caras jogam aqui? Os caras saíram aqui comemorando, parecia ganhar o título, cara. Entendeu? Então é essa pegada Libertadores. E aí pra você cruzar uma bolinha na área ali, sem muita pretensão, quando for chutar uma bola no gol, vai chutar achando que vai aparecer mais 3, 4 oportunidades. Hoje o Cruzeiro não conseguiu criar, né, grandes oportunidades. Né, teve com o Matheus Pereira no final, teve aquela bola na trave, que foi um bom cruzamento do William, né, que foi logo quando ele entrou junto com o Arroio aqui, o jogo tava muito pela direita, aliás, ficou quase o tempo inteiro aqui pela direita, ele acertou aquele cruzamento, mas não teve muita chance clara, assim, né. E aquilo, né, e ver também que precisa melhorar nessa parte defensiva, como eu já falei antes, né, jogadores cara, essa bola cruzada contra o Cruzeiro é um Deus nos acuda, morrendo o nego na arquibancada, quase fartando, cara. Porque assim, o goleiro não sai do gol, não tem confiança. Uma hora a bola cruzaram aqui, ele ficou meio na dúvida se ia, não ia, e a bola saiu lá pela lateral, ninguém pegou a bola, mas não tem confiança, não tem tempo de bola. Entendeu? E aí os zagueiros olham muito a bola, fazem linha, mas esquece do principal, que é você duelar com o adversário, subir, atrapalhar. Se o adversário não sobe sozinho, ele dificilmente vai conseguir acertar umas cabeçadas igual acertaram hoje. Aí deixa os caras subir sozinho, aí é complicado, aí é bola na trave, é bola no gol, que aí o goleiro ali podia ter o reflexo e tirado melhor a bola, conseguiu tocar nela, mas ainda não conseguiu, apesar que foi um tiro, né? Cabecei muito perto. Mas enfim, precisa melhorar tudo essas coisas, Cirilo. O Alê falou do Matheus Cunha. Fabrício, antes de a gente concluir a defesa, deixa eu te ouvir sobre o Matheus Cunha de uma vez, já que o Alê abriu aí os comentários quanto ao sistema defensivo, falando do goleiro. Qual o seu sentimento, a sua análise quanto à participação do goleiro do Cruzeiro nesse momento, Fabrício? Cirilo, realmente, ele não passa confiança, né? Ele não passa confiança pros torcedores e pros jogadores também, né? O jogador também tem essa leitura, tudo, e
procuram se ajudar, né? Ninguém tem a capacidade, né? E também aí tem que respeitar a hierarquia de quem escala. E aí quando escala, lógico, os jogadores dão moral, tudo, mas os jogadores, ele não passa confiança, né, Cirilo? Porque ele não sai no gol, as bolas que vão fácil, e aí você vê ele cada vez mais abalado com isso, né? Então, vai cada vez aparecendo mais falhas técnicas aí, né? O primeiro gol mesmo foi muito forte o cabeceio, mas, daria até pra ele num reflexo ali tirar aquela bola, entendeu? Mas aí, acabou tomando aquele gol, enfim, são muitas situações aí que vai acontecendo e vai gerando essa dúvida, né, Cirilo? Então, cara, eu apostaria tranquilamente aí no Otávio, lógico, não tô lá acompanhando tudo, mas, é um menino que de repente vale a pena você investir, é um menino novo que pode evoluir com o tempo, lógico, não quer que ele esteja pronto, mas eu vejo muito potencial nele, muita projeção e seria uma boa oportunidade, né? Seria uma boa oportunidade, porque de repente seria um momento mais fácil de lançar um goleiro, seria nesse momento agora. Piquetito, sua visão no pós-jogo. Olha, não gostei da escalação do Arthur Jorge. Acho que o meio de campo se fragilizou. Creio que ele deveria ter mantido o Lucas Silva. Não sei se aí é uma questão física ou foi realmente opção técnica. Eu manteria também o Jonathan Jesus. O Zampedri é alto. Né? O Gianni que fez o gol também tem estatura elevada. Os zagueiros também que chegam na área em cobrança de falta ou escanteio. Você deveria ter o Jonathan Jesus. Cruzeiro ainda no primeiro tempo levou o gol, tentou construir alguma coisa, mas com o Gerson. Matheus Pereira ficou devendo, o Wanderson praticamente não existiu, Neiser não pegou na bola, Matheus Henrique também não, mas no segundo tempo Matheus Henrique mete a bola pro Kaique sofre o pênalti. Matheus Pereira bate bem e empata. Dava a impressão que aí viraria o jogo, mas não. Teve uma chance a mais clara, foi com o Neiser, ele cabeceou, a bola pegou na trave, depois de um cruzamento do equatoriano Kenny Arroyo. Veio cozinhando o jogo e tal, o time chileno, o técnico Garneiro trocou 1, 2, 3, 4, 5 peças, e o Cruzeiro marcando a distância, observando, marcando com os olhos. Aí veio uma bola metida da direita, na grande área, o menino que acabara de entrar, o Martins, cabeceou, a bola foi no meio das pernas do Matheus, e acho também que o Matheus Cunha falhou no primeiro gol, era bola defensável, foi em cima dele, mas ali é o seguinte, tudo que vai, tá entrando, né? E no lance, tá certo que o cara cabeceou, cara a cara com ele, mas foi no meio das canetas. Cruzeiro precisa de goleiro, só vai chegar na janela, ou dar uma chance ao garoto Otávio. Não foi bem o Cruzeiro, era um jogo para vencer em casa, teve condições para isso, mas produziu muito pouco. Ale Oliveira, seu primeiro comentário aqui no pós-jogo 7K Bet, Ale. Esse grupo é o mais difícil da Libertadores, o resultado mais fera, assim, sabe, mais pica, é ganhar do Boca na Argentina, né? É o resultado mais expressivo. E o pior resultado é perder pro Católica aqui no Mineirão. Então, tem muita coisa que vai acontecer nesse grupo. O Boca parece realmente o time que é o grande favorito para se classificar em primeiro, mas em tese é basicamente isso, porque o Católica é um time forte fisicamente, que é bem condicionado pelo seu treinador, que sabe das suas imensas limitações e joga dentro delas. Então é duelo físico, é bola aérea, estudou bem o adversário e deu tudo certo. Basicamente foi isso. E o Cruzeiro fez apostas que não deram certo, né? Então se você estudou, e eu tenho certeza que o Arthur Jorge estudou muito o Católica, você vai sair com essas impressões. Forte fisicamente, jogada aérea, você pega esse Zuc aí, o Zuc, camisa 8, cara da bola parada, ele com o pé ruim, ele bate melhor na bola, escanteio, falta pelo lado do que qualquer um do Cruzeiro. É uma vergonha
essa cobrança de bola parada do Cruzeiro. Esse Zuc, tiro de meta, ele leva perigo. Então sabe que tem esse Zuc, sabe que tem os bonecos de Olinda lá no ataque, o zagueirão forte. O que eu vou fazer, ô Cirilo? Vou proteger o meu time contra esse bombardeio aéreo, até porque eu não tenho goleiro, né? O Cruzeiro tem o falso 1. Então o que eu vou fazer? Vou levar em consideração os caras que são mais altos. Nessa daí, ele tira o Jonathan Jesus para colocar o Vidalba mais baixo e tira o Lucas Silva para colocar o Mateuzinho mais baixo, né? Já começa por aí. Outra coisa, cara, não dá para esse ataque ser tão inoperante, não dá pro Christian, que é um meio-campista, que tem as suas imensas limitações no momento ofensivo, mas não dá para ele ser o melhor atacante do time na ausência do Caio Jorge. Ou você dá uma sequência pro Bruno Rodrigues, ou você dá um choque no Arroio, ou você mostra o que é o gol pro Villarreal, sabe? Mas não dá pro Christian ser o melhor atacante, não dá. Não dá pro Matheus Pereira ficar tão fora do jogo. Não dá. Ele é o camisa 10. Ele é o fera. Ele é o cara que o staff dele esperou chegar o momento que ele podia assinar um pré-contrato com outro time para ir conversar com o Cruzeiro. Então, esse Matheus Pereira, ele tem que chamar a responsabilidade. Ele tem que fazer alguma coisa parecida, não igual, com o que fez o Gerson. E também não pode perder o gol, ele e o goleiro, no último minuto da partida. Então tem muita coisa que deu errado no Cruzeiro, e aí um resultado que a gente vai saber o tamanho desse prejuízo lá na frente, né, Cirilo? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!